A relação que eu tenho com meu pai é muito próximo. Eu não consigo lidar com isso. É um amor muito grande. Olha só, minha família é uma família muito unida. Tem que estar todo mundo lá no final de semana, todo mundo junto. Como é que eu vou fazer isso? Então, muitas vezes, quando nós entramos numa constelação, nós entramos numa dinâmica, existe algo lá no inconsciente familiar. Que eu estou, como a gente diz, né, um termo que a gente usa nas constelações familiares, emaranhado com meu pai, com a minha mãe. Talvez eu estou num lugar que não é meu. Isso é muito comum. Eu estar no lugar, né, entre a relação do meu pai e da minha mãe. Então, olha só, se eu estou nessa relação ali, né, que é muito comum isso, gente. Vivi isso também na minha relação. O meu pai, né, como muitos pais, sempre trabalhou muito, ele sempre estava ocupado com as tarefas, com o seu trabalho. Então, muitas vezes, eu assumi por algum tempo algumas tarefas com o marido. Então, eu ia no mercado com a minha mãe, eu cuidava das tarefas de casa, eu me coloquei num lugar que não era meu. Eu sou filho, eu não posso ser marido. Isso não quer dizer que eu não posso ajudar, mas eu não posso ficar nesse lugar. Por quê? Porque eu não tenho força para viver a minha própria vida. Eu não tenho força para priorizar aquilo que é importante na minha vida. E aí, só no momento que a gente faz uma constelação, que a gente sai desse lugar, porque na mente você até entende, no comportamento você pode até conseguir, só que a dinâmica, essa lealdade é muito profunda. E aí eu vou sentir uma culpa. Imagine, poxa, mas a minha mãe, eu ia no mercado com a minha mãe, agora eu não vou mais. Quando eu chegar lá, minha mãe fala, poxa, olha, precisava ir no mercado, ou às vezes ela está tão acostumada que ela se perde para fazer aquilo sozinha. E aí quando ela fala para mim, eu precisava ir no mercado, o que vai acontecer comigo? Eu vou me sentir culpa, eu vou me sentir pesado, eu vou me sentir como se eu tivesse a obrigação de fazer aquilo para minha mãe. Só que eu estava no lugar errado. E por que eu estava no lugar errado? Por amor. O amor que nós chamamos de amor cego. Neste lugar eu não tenho força. Eu estou ferindo hierarquia. Estou lá entre o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Olha que lugar perigoso. Eu não tenho força para viver a minha vida. Então, no momento que a gente faz uma constelação familiar, você tem essa clareza. Você consegue enxergar essa dinâmica inconsciente. E aí o que a gente faz? Através de uma técnica, a gente vai desemaranhando isso. E aí o que acontece? Devagar, de uma forma bem sutil, você vai percebendo que você vai devagarzinho se distanciando da sua mãe, dizendo, olha mãe, eu não posso mais fazer isso, eu preciso cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos. Isso aconteceu comigo. Então, devagar, de uma forma progressiva e gradativa, eu comecei a me distanciar da minha mãe, me colocando no lugar de filho. E aí quando você vê essa dinâmica, aquele peso, aquela responsabilidade que tinha sobre os meus ombros, as minhas costas, não tem mais. Eu não sou marido, eu sou filho. Eu posso olhar para a minha vida, eu posso fazer as minhas coisas. Por isso que muitas vezes as pessoas, de uma forma inconsciente, não conseguem progredir na vida, não conseguem ter força para avançar, para fazer aquilo que precisa. As pessoas dizem, poxa Marco, eu sou uma pessoa esforçada, eu quero ter um relacionamento saudável, eu procuro as pessoas certas, mas eu não consigo lidar com isso. Por quê? Porque você está emaranhado com as suas questões lá do seu passado. Aquele lugar não está totalmente vazio. A prioridade não é o seu relacionamento atual, é o seu relacionamento lá com a sua mãe, com o seu pai. E aí, por mais que você tenha força, por mais que você queira ter disponibilidade para esse relacionamento, não dá certo. Por quê? Porque a ordem está invertida. Porque essa lealdade inconsciente e invisível está te prendendo. Você não tem disponibilidade para a sua própria vida. Olha como que isso é interessante e tão profundo. Então, as constelações familiares, elas têm esse poder, de mergulhar dentro do inconsciente familiar, trazer essa dinâmica à toa, as pessoas enxergam isso. Com a técnica a gente vai desemaranhando tudo isso, colocando cada pessoa no seu lugar e a coisa começa a progredir. E devagar, quando eu me trabalho, eu também beneficio o meu pai, a minha mãe e as outras relações, e principalmente as relações futuras. Eu posso ter disponibilidade para cuidar dos meus filhos. Olha só como que isso é bem interessante.
Então, só essa técnica das constelações, com essa intervenção sistêmica, que a gente consegue, que nós vamos profundo no sistema familiar e aí desemaranha isso. Por isso que é tão importante, né, eu sempre bato nessa tecla, a questão de nós estarmos preparados para fazer uma constelação. Tem pessoas que vêm e falam, preciso constelar, ok, mas você precisa entender toda essa dinâmica. Você precisa estar no momento certo para que isso traga à tona a solução. Porque muitas vezes é tão profundo, a gente mergulha tanto no sistema familiar, que a gente fica muito mais confuso do que a solução, do que aquele caminho de solução. Então isso é importante, eu entender tudo isso, e saber como que funciona. Estar preparado para que eu possa ter a postura correta diante de uma constelação. Então, nesse caso, quando eu olho, o que eu faço? A postura correta é o quê? É me colocar no meu lugar. É dizer, ok, eu sou filho, eu não posso retribuir o amor, o carinho que eu tenho pela minha mãe. E aí, nesse momento, a gente começa a mudar a nossa visão. E eu saio daquele amor cego, que é aquele amor que não tinha entendimento, que é aquele amor que não tinha clareza, aquele amor que queria estar lá na relação entre o pai e a mãe, e aí eu vou para o amor, né, sábio, o amor que eu faço o quê? Olho para os meus pais, honro a vida que veio através deles, olho para a minha família, olho para o meu esposo, olho para a minha esposa, para os meus filhos, para essas próximas gerações e priorizo, canalizo toda essa força, toda essa energia que vem lá de trás. E aí a coisa começa a progredir, a coisa começa a mudar.